Oi, meu nome é Karina, sou estudante de medicina, estou no 10º período e também estou estudando para residência médica com a melhor plataforma que tem a melhor metodologia de ensino, Aristo. Hoje vou te mostrar um pouquinho da Aristo para você tirar suas dúvidas e entender que a Aristo também foi feita para você. Tem um link que vocês podem se inscrever aqui embaixo, tá bom? É meu link de indicação, vocês ganham alguns benefícios se inscrevendo através desse link. Também podem conhecer a plataforma, clica lá, faz a inscrição. A plataforma não pede para vocês colocarem os dados do cartão, tá? Então pode fazer um teste pelo meu link e receber alguns benefícios se vocês fecharem com a plataforma, tá bom? Se você tá nesse vídeo, é porque você tá procurando um cursinho de residência e eu também já passei por isso, eu te entendo, eu sei que você tá angustiado para saber qual é o melhor cursinho com custo-benefício e é por isso que hoje eu vou te apresentar a Aristo. Foi o cursinho que me salvou e eu me apaixonei. A plataforma então para vocês verem como que é o layout e como realmente é uma plataforma bem legal. Em cima vocês conseguem ver os dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E a cada dia que você entra, ele vai marcando um check na bolinha ali em cima. Então, por exemplo, no dia 15/4 eu não entrei na plataforma. Ele ficou um X vermelhinho. Já os outros dias eu entrei, eu estudei e ele fica marcado com um checkzinho verdinho. Então, cada dia que você entrar, vai marcar um checkzinho verdinho. Isso ainda é contabilizado em outra opção aqui da plataforma que eu também vou mostrar para vocês. Você consegue colocar uma foto, os seus objetivos, você vai escolher suas instituições prioritárias. Aqui de exemplo eu coloquei o primeiro, o ENARE, o PSU, enfim, você consegue selecionar aqui no botão adicionar instituição, a instituição que você quer prestar prova. Você coloca por estado e a escolha de acordo com o estado. Então, aqui ele vai aparecer as opções que estão disponíveis. Aqui, por exemplo, no Distrito Federal, é onde fica o ENARE aqui, Exame Nacional de Residência Médica. Aí você adiciona e ele vai entrar aqui nessas instituições que você escolher. Salva as alterações e vai para a semana típica. Na semana típica, a plataforma, ela te instrui a colocar várias atividades espalhadas durante a semana com metas semanais. As metas semanais é o tanto de vezes que você tem que cumprir naquela semana. Então, um estudo teórico, a meta semanal é de 3. Então, você precisa ter pelo menos 3 bolinhas marcadas. Se você tentar marcar só 2, a plataforma não aceita. O limite é 3. Então, pelo menos 3 você tem que ter marcada. Pode marcar todas? Pode marcar todas, não tem problema. Só que você tem que saber se você vai conseguir dar conta daquela atividade ou não. Eu deixei todas porque eu tô com algumas aulas atrasadas, então cada dia que eu entrar na plataforma vai aparecer uma aula nova. Aí eu mudo de acordo com o meu rodízio ou de acordo com a minha disponibilidade na semana. Como o meu rodízio agora está mais tranquilo, eu consigo acessar a plataforma todos os dias. Aí a revisão inteligente, a meta semanal é de 5, então você precisa ter pelo menos 5 bolinhas marcadas, né? A revisão teórica, a meta é de 2 bolinhas marcadas. A revisão teórica vai ser a matéria que você já terminou no estudo teórico. Você concluiu aquela matéria, tem um botão que você clica para concluir o estudo e você só vai clicar nele se você realmente tiver concluído o seu estudo. E aí, depois de um tempo, a revisão vai aparecer para você. Então, a plataforma vai jogar esse estudo teórico como uma revisão teórica, em que você vai fazer mais atividades, mais questões, mais flashcards e também pode revisar a aula ou o mapa mental. Provas e simulados, a meta é de 1. Então, toda semana você pode marcar qualquer dia aqui, você pode marcar até mais, mas o ideal é marcar só 1, porque as provas e simulados, você precisa de um tempo para fazer aquilo realmente igual uma prova, igual um simulado. Então, por exemplo, no sábado à tarde, eu tiro para fazer um simulado, uma prova. E eu fico o sábado inteiro, na parte da tarde, fazendo esse simulado. Eu simulo de verdade uma prova. Aí salvo as alterações. No outro lugar da plataforma, aqui na casinha, na agenda, né, na casinha, é a atividade que eu tenho no dia. Então aqui, hoje é segunda-feira, eu tinha um estudo teórico e uma revisão inteligente marcada. Foi o que eu deixei marcado naquele calendáriozinho dos dias da semana. Então, o meu estudo teórico de hoje é o atendimento ao recém-nascido em sala de parto. Então, aqui, eles me dão de 10 a 12 questões para resolver, a videoaula que eu posso assistir,
Tem uma videoaula aqui. O Guia Pareto, que é a apostila. Essas apostilas são ótimas porque elas são bem resumidas, elas realmente trazem só o que é necessário você saber daquela matéria, mas mesmo sendo resumidas, elas são muito boas. O mapa mental, que você pode escolher tanto o mapa mental completo, aqui embaixo, quanto o mapa mental incompleto. Esse mapa mental, a primeira opção, você vai ver a aula e vai escrever nos bloquinhos que faltam o que o professor está falando. Então, é um mapa mental que você completa as palavras. E se você quiser ele completo, é só baixar o completo. E os flashcards da semana, dessa aula, no caso, né? Para você resolver. Então, resolve flashcards. Para resolver os flashcards, vamos lá, vamos fazer um exemplo. Atendimento ao recém-nascido em sala de parto. Esse é o primeiro flashcard. Quais são as 3 perguntas a serem feitas no início do atendimento ao recém-nascido? Aí você tenta responder esse flashcard e olha a resposta. 3 perguntas, então. Recém-nascido com mais de 34 semanas, respirando ou chorando, com tônus muscular. Se você tiver acertado, você clica em acertei. Se você tiver errado, você clica em errei. E aí a plataforma vai contabilizar seus erros e seus acertos. Aqui em cima tem uma parte para isso. E vai calcular em quantas semanas ou em quanto tempo ou quantas outras questões você precisa resolver para ter esse assunto bem gravado na sua mente. Aqui em questões, eu vou responder aqui uma questão para vocês verem como que é. Você lê a questão, tem como clicar aqui e marcar o texto. Então, eu posso selecionar a palavra e marcar com o marca-texto. Não vai ficar porque eu estou pelo tablet, ficou. Isso. Aí eu consigo marcar quais as palavras-chave, o que eu quero marcar. A bandeirinha, ela fica sinalizada aqui no canto, ó. Então, eu cliquei na bandeirinha, a questão número 1 ali no canto, ela vai ficar vermelhinha. Tem um tópicozinho vermelhinho nela ali. Ou seja, é uma questão que eu tô com muita dúvida, que eu não lembro, e eu posso voltar para tentar resolver ela depois. Eu posso tanto clicar em próximo sem ter marcado nenhuma opção, ou eu posso colocar uma bandeira se eu quiser revisar a questão antes de enviar. Então, vamos lá. Vou colocar aqui uma resposta. Vou responder. Eu consigo clicar também nas tesourinhas para cortar as opções. E aí ele me dá a questão, o nível de dificuldade aqui em cima. Se eu quero fazer um flashcard dessa questão nesse primeiro botão. Um joinha, um não joinha. Se eu quiser salvar essa questão para ver depois, aqui nessa bandeirinha, ela vai aparecer aqui depois, ó, em favoritos. Então, essa questão voltou aqui para os meus favoritos, aqui nessa barra lateral. Então, voltando lá para a casinha, eu vou desmarcar essa questão porque eu não quero ela salva agora. Reportar algum problema, se você quiser, nos 3 pontinhos. E aqui você consegue ver a resposta, o tanto de gente que marcou aquela resposta também, e o comentário, para você saber mais sobre a questão. Todas as questões, elas vêm comentadas. Tem questões que vêm com pouco comentário, tem questões que vêm com muito comentário. Cliquei para atualizar a plataforma. Então, você consegue ver. Aí, e um fórum, se você quiser perguntar alguma coisa aqui embaixo, sempre vai ter a opção de você colocar uma pergunta sua. Ele só vai aparecer depois que eu responder a questão aqui, né? Eu consigo clicar na tesourinha e cortar a opção e seguir para o próximo. Então, assim, eu vou respondendo todas as questões. Eu posso também imprimir essa prova se eu quiser. Eu clico lá na impressorazinha, imprimo, respondo aqui, como uma prova impressa mesmo, e depois, aqui tem um botão de imprimir aqui em cima. Deixa eu fechar. E depois vai aparecer para mim a opção de colocar A, B, C, D, como se fosse um gabarito, mas não de clicar assim, né? Ele vai aparecer uma tela inteira de questões para eu responder com o gabarito. Quando é muita questão, principalmente no simulado, ele faz isso. Aqui, como são poucas questões, normalmente você vai colocar por aqui mesmo. Eu olho na folha, respondo a questão número 8, eu marquei letra C. Aí, próximo. Aí eu vou pro próximo. 9. O 9 eu marquei letra B. Aí, próximo. 10. Letra A. Porque como são poucas questões, você consegue colocar o gabarito bem rapidinho. Agora, quando é simulado, que são 30, 50 ou 100 questões, ele te dá a opção só de preencher os bloquinhos, né? A, B, C, D, direto, sem aparecer o texto da questão.
Vamos lá, aqui, ó, eu posso clicar aqui em cima em concluir tema. Se eu tiver concluído o tema, aí ele vai entender que esse estudo teórico eu concluí e vai aparecer depois, no outro dia que eu tiver programado, uma revisão teórica. Entenderam? Revisão teórica. Ok. Indo para o próximo ali, atividades extras, o segundo bloquinho que eu posso clicar, segundo botão. Eu posso, se eu tiver terminado alguma atividade no dia que eu quiser estudar mais, ou, por exemplo, eu estou no internato de clínica médica, hoje apareceu para mim, na Aristo, a plataforma me deu uma matéria sobre pediatria, mas eu não quero ver pediatria. Eu quero estudar alguma coisa que foi dada na minha clínica médica. Então, eu vou lá, clínica médica, e escolho o tema que foi dado. Então, por exemplo, eu estou vendo arritmias. Então, eu posso clicar em adicionar a matéria de arritmias. Ele vai aparecer aqui embaixo para mim. E também aparece em outro lugarzinho que eu vou mostrar para vocês. Aí, foi adicionada a matéria de arritmias. Eu também consigo concluir esse tema. Ele vai ficar marcado como concluído. Vai aparecer depois na revisão teórica. Ele também aparece aqui em cima, ó. Cliquei na casinha. Para hoje, a minha matéria, estudo teórico e revisão inteligente. E aí ele tá dando agora, aqui em cima, ó, um mais umzinho na bolinha. Eu clico aqui e venho aqui para minha mesma página. Consigo adicionar questões, qualquer questão. Consigo adicionar flashcards, escolher o número de flashcards. Consigo adicionar uma prova, simulado, simulado inteligente, revisão teórica e revisão inteligente. Ok? Próximo, favoritos. São todas as questões ou aulas que eu marco como favoritos naquela bandeirinha, que eu salvo, né? Igual aquela bandeirinha do Instagram. Eu salvo e elas vão aparecer aqui pra mim. Eu consigo filtrar as questões por média, difícil ou sem categoria, tá? Você que escolhe. Por tema também aqui, né? Adicionar um tema e filtrar a questão. Então, essas questões que aparecem aqui foram todas as questões que eu salvei, porque eu queria revisar depois. Videoaula, eu ainda não salvei nenhuma, porque eu não achei necessário. Também não salvei nenhum livro, nenhuma apostila, também não achei necessário. Também não salvei nenhum mapa mental, não achei necessário. E tem flashcards aqui que eu salvei, e eles aparecem, ó. São os flashcards que eu já resolvi, então eles aparecem como errado ou certo. Alguns flashcards têm um conteúdo bem interessante, eu acho legal revisar a matéria pelo flashcard e também pelas questões. Algumas questões têm uns comentários que são muito bons para você entender o seu erro, relembrar facilmente aquela matéria. Então, vale a pena você clicar na bandeirinha aqui, né, para salvar sua questão, para você ver depois. É como se fosse um caderno de erros, né? Eu uso a barra de favoritos como um caderno de erros. Lista de temas. Aqui eu consigo ver todos os temas que eu já concluí. Tem um planner, tá, para você seguir. Eles disponibilizam todos os temas das aulas e todos os dias da semana que aquela aula vai estar disponível, então você consegue marcar pelo planner também, se você já concluiu aquela aula ou não. E todas as aulas que eu já concluí estão aqui, e as aulas que eu não concluí também estão aqui. Essas estão liberadas, e tem algumas aulas que vão ser liberadas posteriormente. Por exemplo, a aula de cirurgia geral e aspectos da apendicite e da diverticulite só vai ser liberada no dia 29/4, então eu não consigo assistir essa aula ainda. As outras eu consigo. Aqui tem uma barrinha cheia de pauzinhos coloridos, né? Então, amarelo, vermelho, laranja, é pela incidência que aquilo tá caindo nas minhas provas, no que eu escolhi. Por isso é importante você colocar as instituições que você quer prestar prova. Os baralhos são os flashcards. Tem uma comunidade onde tem vários flashcards que você pode responder que outras pessoas fizeram, mas também tem os seus baralhos. Eu ainda não fiz nenhum, por isso que não aparece aqui. Não achei necessário fazer nenhum flashcard para mim. Mas se você quiser, você pode fazer também os seus próprios flashcards. A plataforma dá essa possibilidade. Aqui, na barrinha lateral de novo aqui. Cliquei no próximo. Aí ele sempre vai aparecer primeiro a página de metas. Aqui em cima, ó, tem o geral, o boletim, metas e o ranking. A primeira página que aparece é o metas. Então, o troféu semanal é o tanto de tarefa que eu consegui cumprir naquela semana.
Como hoje é segunda-feira, a plataforma começa a contar de novo a partir da segunda-feira. Então, eu ainda não concluí nenhum estudo teórico, aqui a minha meta são 3, revisão inteligente, 1, 2, 3, 4, 5, ainda não fiz nenhuma revisão. Revisão teórica também não fiz nenhuma, a meta são 2. Provas de simulados também não fiz nenhuma. Então, de acordo com que eu vou cumprindo essas tarefas, eu vou ganhando essas bolinhas coloridas, né, que são os meus fragmentos de troféus. E aí, quando eu vou somando esses troféus, quando eu consigo cumprir aqui, ó, quando eu fecho esse troféuzinho, eu ganho mais um troféu. Eles explicam tudo aqui como que funciona, mas é bem legal. Aqui, por exemplo, eu tenho 2 troféus de bronze, 1 de prata e 3 de ouro. No geral, eu consigo ver tudo que eu já fiz. Então, eu já fiz 719 questões, distribuída por áreas também consigo observar. O meu desempenho por questões, se ele está aumentando, se ele está diminuindo, se ele está permanente. Comparar também com a média dos outros alunos aqui no desempenho de questões. E o meu desempenho por assunto também. Se é 100%, se é 77%, 75%, quanto de questões eu estou acertando daquela matéria. No boletim, esperar ele carregar, é o tanto de questões que eu já respondi naquele mês. Então, aqui, a quantidade de questões que eu respondi nesse mês foram 149. E ele me dá também os valores em relação ao mês anterior. Então, eu já fiz 5 questões a mais em relação ao mês anterior. Flashcards também. 164 flashcards a mais em relação ao mês anterior. Então, ele vai me dar o quanto que eu fiz esse mês e o quanto que eu fiz no mês passado. E também, né, de acertos e erros. Acertos fica a barrinha azul e os erros fica a barrinha pretinha. E o meu rendimento, se eu clicar em cima, aparece as métricas. Aqui também o desempenho e prioridades por tema, eu acertei 107 questões de 148, então foram 72 acertos. O meu desempenho foi 16% a mais em relação ao mês anterior. Desempenho por assunto, incidência daquele assunto, quantas questões eu fiz no mês passado e quantas questões eu fiz nesse mês. Desempenho em provas e simulados, eu não fiz nenhuma prova, nenhum simulado, porque eu estava atrasada, meu rodízio estava puxado, eu não consegui entrar na plataforma. Por isso, ele não me deu nenhum total feito aqui, eu não consegui concluir essa tarefa. Aqui também, ele também contabiliza os meus troféus da semana, 2% de pontos a menos em relação ao mês anterior. Essa frequência, gente, ela vicia, porque você fica viciado em dar checkzinhos verdes nesse mês de frequência aqui. Você quer ver esse calendário todo verdinho. Então, é uma coisa bem interessante, porque te faz entrar na plataforma só para ter a satisfação de marcar um checkzinho vermelhinho naquele dia. Então, esse mês a minha presença foi de 13 dias, de 30 dias do mês. E o desempenho por grandes áreas nas provas e simulados. Como eu só fiz a prova no mês passado, esse mês eu não fiz, não aparece o desse mês, né? Que seria uma teiazinha azulzinha. Como eu não fiz, não aparece. Só aparece do mês passado. Isso é muito legal, gente. Sério. Metas dessa página eu já mostrei pra vocês. E o ranking é em relação a uns simulados que eu já fiz. Vamos pegar o número 1 aqui. Aqui. 202 pessoas realizaram esse simulado, sua nota foi 70% e você foi melhor que aproximadamente 61%. Então, de todas as pessoas que realizaram essa prova, eu fiquei na posição 57, acertei 70 questões. A primeira pessoa foi esse Gustavo, também Luiz e o Vinícius, eles ficaram empatados. Então, você consegue ver o seu desempenho em relação aos outros. Aqui é a bolinha do perfil que eu já mostrei para vocês. Histórico de provas, eu consigo ver quantos simulados já foram liberados e quantos simulados eu realizei. E o Mais Aristo, que é uma aba com vídeos e documentos para vocês verem sobre, por exemplo, a prática de yoga. A Aristo é uma plataforma que se preocupa, é uma empresa, na verdade, que se preocupa com a saúde mental. Então, você consegue conversar com o seu mentor ou mesmo assistir esses vídeos aqui na plataforma para não ficar sobrecarregado, para ter uma saúde mental em dia. Então, a prática de yoga, grupo reflexivo, a metodologia, se você quiser aprender mais sobre a metodologia de ensino, treinamento funcional, animações, enfim, é bem completa.
Aqui eu consigo ver que tem 750 pessoas estudando agora, né? 751 aqui no foguetinho. E Aristo Premium é um acesso liberado na plataforma que eu tenho, onde eu consigo ver o curso de ECG, de oratória e de antibiótico terapia. Então, além dos dias da semana que eu tenho que cumprir aqui na agenda, eu consigo ver outros cursos que eu quiser, que eu tenho liberado, tá bom? Aí, se eu clicar, por exemplo, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, eu não consigo ver quais são as atividades daquele dia, quais são os temas que vão estar para aquele dia, mas eu consigo ver os dias passados. Ele vai falar, olha, que eu tô no dia passado e que é para eu voltar pro dia atual, mas eu consigo ver tudo que eu fiz naquele dia. Aqui, por exemplo. E o fórum, lembra que eu falei com vocês que dá para colocar uma pergunta? É aí. Aí, voltando pro dia atual na plataforma. Entenderam? É bem completinho, gente. Qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem. Eu tento responder para vocês, tá? O mais bacana dessa plataforma, gente, você não precisa se preocupar com o assunto que você vai estudar naquele dia, com o tanto de revisão que você tem que fazer. Ah, eu estudei uma matéria hoje, então vou ter que programar essa revisão para daqui 7 dias, para daqui 3 dias, para daqui 1 mês. Não precisa se preocupar com isso, porque a plataforma faz isso para você. Tá? Em nenhum momento você precisa se preocupar de fazer uma planilha, de escrever os nomes das matérias que você já fez, porque a plataforma vai fazer isso para você, tá bom? Aqui é a aba lateral com as mesmas coisas que tem ali do outro lado. Tem os aplicativos também, tem podcast, tem outras abas que você pode clicar, mas realmente eu não olho. E aqui as notificações. Eu tô há 7 dias consecutivos na plataforma. Se, por exemplo, eu coloquei aqui no fórum uma pergunta, enviei, quando a pergunta for respondida, ela vai aparecer aqui para mim. Então, tem uma pergunta que eu fiz e me responderam. Não vai carregar aqui para mostrar para vocês, mas enfim, toda pergunta que você fizer, ela vai aparecer aqui quando ela for respondida, para você voltar na questão e ver a resposta, tá bom? Ver o comentário do professor ou do monitor. Aqui em cima, vocês estão vendo, nessa barrinha, o nome da matéria, atendimento ao recém-nascido em sala de parto. E vocês estão vendo que tem uma barrinha verde embaixo e uma barrinha azul, cinza. Uma barrinha verde e uma barrinha cinza. Se eu clicar na setinha para o lado, ele me dá outra matéria que eu posso ver também nesse dia, que são síndromes hemorrágicas da gestação. E aí ele vai me dar a mesma coisa, as mesmas abas, questão, videoaula, guia Pareto, mapa mental, flashcards, tá? É só clicar nas barrinhas e mudar o nome da matéria, se tiver mais de uma matéria programada. Aí, ó, a gente tá aqui na bolinha azul grandona, no estudo teórico. Então, vou clicar na revisão inteligente. A revisão inteligente, ele vai dar aqui, modo prova ou não. Modo prova é se eu responder, se eu já clicar, ele já ativa o modo prova, tá? Se eu já clicar na opção do A, B, C. Ele só vai me dar a possibilidade de finalizar e de ver os comentários quando eu terminar todo o simulado. Então, se eu quero resolver como um simulado, como uma prova mesmo, eu ativo esse botão do modo prova, deixo ele azulzinho. Agora, se eu quiser responder e já ver o comentário da questão se eu errei ou se eu acertei, é só eu desativar. Daí, na hora que eu responder, eu vou conseguir ver o comentário logo aqui embaixo. Vai me dar a opção, vai ficar verdinho ou vermelhinho se eu acertei a questão, e vai aparecer o comentário Aristo aqui embaixo. Aí eu posso ver o comentário logo que eu finalizo uma questão de cada vez. Aqui em cima ele me dá os acertos, os erros e a porcentagem. E os flashcards. A revisão inteligente ela é composta por questões e flashcards. Então aqui tem 30 flashcards. A quantidade de flashcards varia de acordo com a matéria. Então aqui na minha revisão tem um flashcard de hipotiroidismo. Aí eu tento responder e vejo a resposta. Acertei ou errei. Marco o botãozinho acertei ou errei. Aqui você tem que marcar com sinceridade. Não adianta você marcar para parecer inteligente para a plataforma, porque isso só vai fazer mal para você. Como que a plataforma vai saber que você está indo bem ou mal? É você que vai colocar se você acertou ou que você errou. Então, se você errou, não tem problema marcar errei. Marca o errei porque a plataforma vai jogar essa matéria para você revisar depois. Então, aqui é o momento de você errar. Aqui é o momento de você clicar em errei, de falar a verdade, porque a plataforma vai jogar para você revisar essa matéria, e quanto mais revisões, mais você aprende.
Isso é muito interessante, gente. Depois que você vai fazendo várias e várias revisões, o assunto realmente entra na sua cabeça por osmose. Revisões... Por isso que eu amo a Aristo. As revisões aqui são perfeitas. Você aprende por osmose. Entenderam? É isso. Então, as atividades do seu dia vão aparecer aqui em cima. Se você quiser adicionar mais, coloquei ali um maisinho. Conteúdo extra. Aí ele vai aparecer como conteúdo extra. Questões, videoaula, guia pareto, mapa mental, flashcards. Ok? E eu consigo classificar também a aula com estrelinhas, muitas estrelinhas ou poucas estrelinhas. Entenderam? Último recado, se inscreve aqui embaixo pelo meu link de indicação da Aristo para você receber os benefícios, tá bom? Me segue no Instagram, @jacob100k. Pode me mandar qualquer dúvida pelo direct ou comentar em alguma postagem minha, ou também deixa aqui embaixo que quando eu estiver disponível eu respondo para vocês, tá bom? Se quiserem outro vídeo com outras dúvidas que vocês tiveram sobre a plataforma ou sobre outro assunto, método de estudo, sobre a minha faculdade, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, deixa aqui embaixo ou manda uma sugestão lá no meu Instagram, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima!